Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um estudo bíblico na qual Deus tem proporcionado para nós e vamos aprender hoje um pouco sobre métodos de estudo bíblico. Você que tem vontade de se aprofundar nas Sagradas Escrituras, você que tem vontade de pregar, você que tem vontade de querer entender melhor, sem dificuldades, qualquer versículo da Bíblia, nós vamos estar trabalhando hoje sobre isso. E hoje você vai aprender algo que todo mundo precisa aprender nos dias de hoje. Você vai aprender a interpretar um texto e você vai começar a analisar os versículos que você lê através da história, através da cultura, através de alguns métodos que vamos passar aqui hoje. Então eu peço a sua atenção dobrada, que o estudo, se Deus quiser, será uma bênção para todos nós. Eu vou me esforçar para acabar no máximo estourando umas 8h20, 8h10, até mesmo 8h30, para não ficar muito longo, para ter espaço de perguntas também, tá bom? Então vamos estar começando. Métodos de estudo bíblico. Hoje você vai aprender a interpretar um texto, a montar uma pregação e até mesmo a defender a sua fé. Só que para isso você precisa entender o que você vai ler, você precisa entender como você vai ler. Tudo bem? Então vamos descer o slide um pouco. Introdução. Eu vou aumentar aqui no zoom para vocês poderem ver melhor. Introdução. A importância da palavra de Deus para o convencimento das pessoas, ou seja, a palavra ela tem o poder de convencer pessoas, mas para convencer pessoas, você precisa saber o que você vai apresentar, você precisa saber o que você está apresentando, você precisa saber o que está lendo, ou o que está ensinando para as pessoas. A falta de conhecimento faz com que nós percamos as bênçãos, ou seja, faz com que a gente perde as nossas bênçãos. Eu citei um versículo aí bem conhecido de Oséias capítulo 4, versículo 6, que vai dizer assim, Deus dizendo para o povo, o meu povo perece por falta de entendimento ou por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, a falta de conhecimento faz com que a gente, de uma maneira ampla, de uma maneira individual, em conjunta, que a gente perca as nossas bênçãos espirituais. Seja elas bênçãos no intelecto, mas seja bênçãos espirituais, que é um dos mais importantes para a nossa vida e é o que nós prezamos nos nossos dias. Dito isso, o conhecimento da verdade liberta. E esse versículo, João capítulo 8, versículo 32, está escrito: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é conhecer a verdade. Conhecer a verdade, ela liberta. E quem é a verdade? É Jesus Cristo. Quem é a verdade? É a palavra. Então, se nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Jesus. E se nós conhecemos a Jesus e conhecemos a verdade, nós somos libertos. Porque se você conhecer a verdade, você será liberto por ela. E esse trecho, por fim, é a falta de uma boa exposição bíblica resulta em danos espirituais. Exemplo, eu deixei um exemplo bem rápido para vocês, Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao 19. Nós usamos esses textos, esse versículo, para profetizar bênçãos, mas ao ler o contexto, nós quebramos princípios. E qual é o princípio de Filipenses 4? Dar e receber. O que é que diz o versículo? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se você quiser acompanhar comigo, você fique à vontade. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. E nós também vamos ler o versículo 19. Eu vou esperar 10 segundos para vocês encontrarem. Filipenses 4:13 vai dizer o seguinte: Tudo posso
Filipenses 4,13 vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega esse versículo e a gente começa a profetizar. Não, eu posso ir para a luta sem orar, eu posso fazer isso sem buscar, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E se eu tenho o total acesso, eu tenho aqui a palavra, eu tenho isso, aquilo, então eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí, para complementar, o versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, em suprirá, peraí, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Aí a gente usa esse versículo e fala: não, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, porque Deus é Deus e tudo mais. Tá. Tá errado? Não tá errado. Mas se a gente não fazer uma aplicação correta do versículo, a gente acaba perdendo bênçãos espirituais. E qual é a bênção espiritual que está no contexto? Paulo está elogiando a igreja de Filipenses por causa que eles estavam fazendo ali, estavam exercendo uma função muito importante, que é a função do dar e receber. Ou seja, Paulo estava agradecendo a eles, estava elogiando eles por causa dos princípios que eles estavam seguindo. Então aí você vê uma série de vezes que Paulo fala, deixa eu ver se eu consigo achar o versículo exato aqui. Versículo 16, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não o que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele diz aqui que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória. O que ele está dizendo ele está ensinando para aquela igreja o princípio de dar e receber. Então, quando nós entendemos o que o texto quer dizer através de uma exposição, através do contexto e tudo mais, a gente consegue adquirir bênçãos espirituais para as nossas vidas. E aqui ele está elogiando quem tinha o amor em questão de dar e receber. E assim deveria ser nas nossas vidas. Sentir alegria em poder dar, mas também saber receber, saber passar por fome, saber passar por abundância, saber passar no frio, saber estar confortável, aquecido. Tudo isso Paulo estava ensinando de uma maneira resumida para a igreja de Filipenses. Então, para concluir, a falta de uma boa exposição resulta em danos espirituais. Pulando aqui um pouco, vamos para um tópico muito interessante que muitas das vezes passamos desapercebidos, porque ouvimos o que os pregadores dizem, mas não buscamos entender realmente se está na Bíblia. Coisas que dizem, mas a Bíblia não diz. Elias subiu em uma carruagem de fogo ao céu. Jesus tomou a chave de Satanás. O diabo tem trono no inferno. Os humilhados serão exaltados. Paulo caiu do cavalo. São essas e outras coisas que as pessoas dizem, mas a Bíblia não diz. E para comentarmos acerca disso, por incrível que pareça, eu acabei removendo aqui do slide o trecho que eu ia citar para vocês. Onde é que está aqui? Então nós vamos abrir outro slide. Um minuto, irmãos. Coisa rápida. Não, tudo bem. Vamos continuar por esse mesmo. Então, meus irmãos, muitas coisas os pregadores dizem, mas de fato não existe na Bíblia. Eu tinha deixado umas referências aqui, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês no slide. Beleza.
Olha só, irmãos, muitas das vezes a gente ouve pregadores dizerem coisas como essas. Elias subiu em uma carruagem, Jesus tomou a chave de Satanás, o diabo ele tem trono no inferno, os humilhados serão exaltados, Paulo caiu do cavalo. A gente tem essas e muitas outras informações desnecessárias. Como, por exemplo, eu vou explicar para vocês uma coisa. Por gentileza, abra comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Você que está com a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2, e versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 2 e versículo 11. Eu vou explicar somente algumas dessas coisas para nós não ficar muito preso aqui, porque tem muito conteúdo bom para a gente aprender. Aqui, o que eu coloquei no slide é: Elias subiu uma carruagem de fogo. Agora a gente vai ler o versículo e ver se realmente isso é um fato. Versículo 11. Indo eles andando e falando, ou seja, Elias e Eliseu, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, meus irmãos, o que serviu a carruagem de fogo? Para separar Elias de Eliseu. E como é que o Elias subiu ao céu? A Bíblia vai dizer em um redemoinho. Então, esse redemoinho foi o que levou Elias ao céu, e não a carruagem de fogo. Vocês estão entendendo como é interessante? É, vocês estão começando a entender como é interessante prestarmos atenção nos detalhes? Então, Elias não subiu numa carruagem de fogo. Elias subiu num redemoinho. Até aqui tudo bem? Outra coisa que as pessoas dizem é: Jesus tomou a chave de Satanás? A resposta é não. Porque em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele não precisou tomar de ninguém e ele não precisará tomar. Por quê? Porque ele sempre teve a chave em suas mãos. Isso é uma coisa que muitos triunfalistas dizem. Olha só, Jesus ele foi, venceu a morte, desceu até o inferno e brigou, bateu em Satanás ali, e então ele tomou a chave da mão de Satanás e não sei o quê. Não, primeira coisa, Satanás nunca teve chave nenhuma. Satanás nunca teve chave. O único que possui a chave é o próprio Jesus. Eu estou tentando encontrar aqui o versículo exato para mostrar para vocês. Não, eu sei que está em Apocalipse 3, mas não estou conseguindo encontrar o versículo, eu esqueci de destacar aqui. Mas, em outras palavras, a Bíblia vai dizer que Jesus tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Então, não é que ele tomou, a Bíblia diz que ele tem, ou seja, ele sempre teve e ele sempre terá. Outra questão interessante: o diabo tem trono no inferno? Só vou me ater a esse e a gente vai dar sequência. O diabo tem trono no inferno? A resposta é não. Por que não? Porque o inferno, o lago de fogo, a Bíblia vai dizer em Mateus 25, 41, que o lago de fogo foi criado para Satanás e os seus demônios. Ora, se foi criado para Satanás e seus demônios, então como é que tem um trono lá, sendo que ali é para trazer um juízo sobre Satanás e os seus demônios? Outra coisa, se fosse ter um trono ali, o trono logicamente seria destruído. Mas a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo. Não só ele, mas todos os que praticam iniquidade. Então, não tem como escapar do lago de fogo. Não tem como Satanás ficar sobre o lago de fogo sentado num trono. Isso é heresia, isso não existe. Até porque a Bíblia diz que há demônios, há seres que estão voando, sobrevoando sobre as legiões dos ares. A Bíblia também diz em 2 Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 4, que tem anjos presos no Tártaro, aguardando o dia do juízo. Então não existe esse negócio que o diabo tem trono no inferno. Isso é o que muitos pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode levantar a mãozinha dessa forma, que eu estarei dando atenção. Se não, estaremos continuando.
Se não tem dúvidas, então vamos continuar. Irmãos, vamos estar falando um pouco sobre essa ferramenta de interpretação. Essa ferramenta de interpretação se chama exegese. O que é exegese? Lembrando, isso é um termo técnico. Você não é obrigado a decorar essas frases, tá bom? Isso é um termo técnico para nos ajudar em um mapa mental, para a gente estar procurando com mais facilidade recursos em livros, em estudos e dentre outras coisas. Está aí a título de informação. Você não é obrigado a decorar o nome, mas pelo menos o conteúdo dentro dele eu recomendo que você guarde, tudo bem? E outra coisa, irmãos, quanto mais você vai escrevendo aquilo que você leu, aquilo que você ouve, você vai guardando mais. Quanto mais você escreve, você vai guardando, para depois você estar ensinando, para também estar aprendendo muito mais com seus ensinos. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Exegese é a arte de conduzir para fora do texto aquilo que está escrito. Eu esqueci de colocar um somente aqui. Aquilo que somente aquilo que está escrito, aplicando para os ouvintes e fortalecendo o conhecimento genuíno. Veja abaixo as ferramentas de como isso é feito. Agora vamos estar entrando nas ferramentas da exegese. Uma das mais importantes é isso daqui, irmãos. Procurar perguntar para o texto. Ou seja, quais perguntas devemos fazer para a Bíblia, para o texto que estamos lendo? A primeira pergunta: quem está falando? Ou seja, você está lendo o versículo e tem alguém dizendo algo. E o que você deve fazer? Se perguntar quem está falando. Quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando isso? Ou seja, por que está falando aquela determinada frase, aquela palavra, aquela exposição? Aonde ocorreu isso? Quando ocorreu isso? E o que aprendo com isso? Aqui tem no mínimo 6 perguntas, mas você pode resumir em algumas, como por exemplo, quem, para quem e por quê e o que eu aprendo. Então você pode pegar o quem está falando, para quem está falando, por que está falando e a aplicação prática. Tudo bem? Se você quiser tirar uma foto, se você quiser copiar esses trechos aqui, fique à vontade, tá bom? Vai ser de muito importante para os seus estudos. Lembrando, você não é obrigado a decorar termos técnicos, mas eu recomendo que você anote as informações dentro deles, porque vai ser muito importante para os seus estudos. Segundo tópico dentro da exegese: cultura e geografia da época. Pesquisar sobre o significado da cultura em determinado assunto. Ou seja, para você entender muitas das vezes as frases de Jesus, as frases dos profetas, as frases de Moisés, as frases dos apóstolos, muitas coisas estão dentro da cultura judaica, da cultura grega, da cultura romana e dentre outras coisas. Como, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre a questão do tribunal de Cristo, Paulo usa um elemento dentro da Grécia que é chamado de bema. Quando vai falar tribunal de Cristo, Paulo usa ali a palavra grega bema. E o que é um bema? Bema, para os irmãos da Grécia, é uma plataforma, como se fosse um pódio. É um pódio de uma plataforma a qual você sobe aquelas escadas, aqueles degraus, para ali você receber a sua recompensa conforme os seus esportes que você praticava e competia. Era como se fossem Jogos Olímpicos. Você corria para receber um prêmio e você subia nesse pódio, que em grego é chamado de bema, para receber o seu prêmio. E aí, pegando a cultura, você consegue trazer para os nossos dias de hoje, que o Tribunal de Cristo é uma plataforma a qual nós iremos subir para encontrarmos com o Senhor Jesus e recebermos o nosso galardão. Então é muito importante a gente entender a cultura, o porquê que Paulo fala isso, precisamos ir para a cultura para que a gente possa entender de uma forma mais profunda. Pesquisar sobre o local da pesquisar sobre o local do determinado evento da Bíblia. Aqui só uma passada de pano, irmãos. Quando as águas do dilúvio elas se secam, a Bíblia vai dizer que ela pousa sobre as montanhas de Ararat. Isso, se eu não me engano, sim, está em Gênesis capítulo 9, se eu não me falha a memória, Gênesis capítulo 9. E se a gente for estudar sobre o local mencionado ali,
Estudiosos, pesquisadores, eles vão trazer uma ideia bem legal para a gente. Sabe onde se localiza hoje esse local que foi mencionado? Na atual Turquia. Então, as montanhas de Ararat que foram mencionadas há muitos anos atrás, hoje nós temos a informação que ela se localiza na Turquia. Então, por isso que é interessante entendermos os locais mencionados na Bíblia. Quais ferramentas eram usadas na época? Ou seja, itens, alimentos, vestiduras, meios de locomoção, os financeiros e etc. Davi, ele derrubou um gigante com uma funda. Mas o que é uma funda? É um objeto. Mas que tipo de um objeto? Naquele tempo, as fundas eram instrumentos de guerra. E eu vi o vídeo de uma funda em ação, a qual o homem rodava aquela funda e lançava com muita pressão. Essa pressão é tão forte que amassava latas de ferro, quebrava latas de vidro e dentre outras coisas. Então, entender as ferramentas, os itens da época é muito interessante para o seu estudo. Tudo bem? E lembrando, a exegese é conduzir para fora do texto, ou seja, você lê um versículo, pega de dentro do versículo que está escrito e traz para fora, nunca de fora para dentro. Por quê? Porque se você pegar de fora, ou seja, um pensamento seu, e colocar dentro da Bíblia, você está fazendo uma exegese, ou seja, pegando de fora e colocando dentro da Bíblia. E a Bíblia diz que não pode acrescentar e nem colocar e nem tirar um tio. Ai daqueles que colocam ou tiram ou acrescentam um tio da palavra de Deus. Então, você deve tirar somente aquilo que está escrito na Bíblia. Se você não tem certeza do que está escrito, leia, releia, medite, preste atenção nos detalhes, nas vírgulas, nos pontos, mas sempre tire somente aquilo que a Bíblia manda tirar, ok? Tirar no sentido de você expor para uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não deve dizer, o Senhor é meu pastor e me faltará algumas coisas e faltará algumas coisas. Não. Você está colocando o seu pensamento dentro da Bíblia, mas você deve tirar da Bíblia e expor para fora, para os seus ouvintes e até mesmo para você, ok? Vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar na sala. Não, vamos continuar. Bom, aqui é sequência do que eu estou dizendo. Extrair do texto somente aquilo que ele quer dizer, ou seja, você respeita vírgulas, você respeita a pontuação, interrogação, respostas e etc. Sempre conclua o versículo antes de fazer uma afirmação. Por exemplo, a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui tem uma vírgula. Até o Filho unigênito tem uma vírgula. Aí, se você fazer uma aplicação, como está ali, sem concluir num ponto final e concluir somente na vírgula, você estará omitindo uma aplicação prática, uma lição espiritual e uma conclusão correta no final dessa frase. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Beleza, isso é lindo, Deus deu o Filho unigênito. Mas e aí? A sequência do versículo diz: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, você está falando que Jesus morreu por todos e que ele vai salvar a todos sem que todos venham ao arrependimento. Não, Jesus morreu por todos. Mas a sequência do versículo diz, para todo aquele que nele crê. Ou seja, todo aquele que nele crê recebe a salvação. Porque senão a gente vai falar que Jesus ele morreu por todos, só que se não cremos no sangue e no sacrifício de Jesus, nós não estaremos indo para o céu. Se não cremos no sacrifício de Jesus, não podemos ir para o céu. Se não cremos no nome de Jesus, não podemos ir para o céu. Então a vírgula não é uma conclusão de um verso. A conclusão está no ponto final. A vírgula, ela vai te mostrar que tem mais coisas pela frente. Se você fazer uma conclusão sobre uma vírgula, você pode fazer uma aplicação linda? Sim. Só que você está perdendo valores espirituais que vêm por seguinte. Entenderam?
E do contrário, a gente pode acabar abrindo espaço para novas heresias. Então, se a gente pega e faz uma conclusão em um ponto, em uma vírgula, sem ver o ponto final de toda essa trajetória, de todo esse estudo, de toda essa história, a gente acaba criando novas heresias, ok? Então, vamos prosseguir. Alguém quer comentar alguma coisa? Uma pergunta, uma dúvida? Então, vamos continuar. Vamos para uma outra ferramenta dentro dos métodos de estudo. Hermenêutica. Lembrando, isso que está grifado de azul é um termo técnico. Você não é obrigado a guardar os termos técnicos, mas eu peço, por favor, que tente se lembrar do conteúdo dentro desses termos técnicos, ok? Estou explicando de uma forma bem didática para a gente poder ter uma compreensão melhor, para a gente estar fazendo os nossos estudos, as nossas pregações. Mas antes de continuar aqui, eu preciso recapitular para vocês. Quando você for fazer uma meditação de um versículo, você extrai dele somente aquilo que ele quer dizer. As aplicações vai de acordo com aquilo que você lê. Você aplica conforme o que você lê. Você nunca lê assim, ó. E ele falava por parábolas. E interpretar da seguinte forma. E ele falava enganosamente. Entenderam? Se está escrito e ele falava por parábolas, você deve confirmar. Ele realmente falava por parábolas. Entendeu? Você precisa ter como apoio a cultura da época. Você precisa ter como apoio os lugares da época, os itens que foram usados. Você precisa aprender a fazer perguntas para o texto, que é uma forma mais importante de entender, fazer as perguntas, quem está falando, para quem está falando, por que está falando, o que eu aprendo com o que está sendo dito, entendem? Para depois chegarmos até a hermenêutica. E o que significa a hermenêutica? Hermenêutica, essa palavra significa a arte da interpretação. Em outras palavras, essa ferramenta é quem conclui todos os recursos usados para o estudo do sermão. Ou seja, dentro da hermenêutica você tem a exegese, ou seja, quando você está fazendo a interpretação, ela vai pegar todas as ferramentas de estudo que nós estamos aprendendo. Ela é a conclusão final, mas dentro dela existe as perguntas, existe a geografia, existe a história, existe as linguagens e tudo mais dentro disso. Como, por exemplo, essa é a ferramenta de conclusão. Para você fazer uma interpretação, você precisa da hermenêutica, porque ela é a arte de interpretar. Você interpreta a Bíblia? Se você interpreta a Bíblia, você está sendo um hermeneuta. Você está praticando a hermenêutica na sua vida. E isso é algo tão profundo que o próprio Espírito Santo, ele te ensina a interpretar. O Espírito Santo, ele é o maior intérprete. Ele te conduz à interpretação verdadeira. Ele te traz a revelação verdadeira da palavra. Entenderam? Uma forma para vocês entenderem. Muitas vezes as pessoas leram assim, ó, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque minha é prata, meu é ouro, né? A gente pega isso e faz uma aplicação do tipo assim, ó, você está passando por uma luta financeira? Você está passando por uma dificuldade financeira? Não esquenta, que a prata e o ouro pertencem a Deus, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e você vai receber as bênçãos financeiras sobre a sua vida, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E a gente cria essas aplicações. Mas será que é isso que a Bíblia diz? O que está dizendo a glória da segunda casa será maior que a primeira? Realmente ele está falando de uma casa, um templo, um lugar de adoração a Deus. Mas por que fala segunda casa? É porque a primeira foi destruída por Nabucodonosor quando ele invadiu Jerusalém. E quando o povo estava retornando do cativeiro, foi necessário um ungido por nome Ciro dar uma ordem para o povo reconstruir novamente o templo. Então Ageu se levanta e profetiza em meio a toda essa construção e diz:
a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ou seja, a primeira foi construída com ouro, tinha glória, mas a segunda será construída com madeira e terá uma glória muito maior. Então, isso é a interpretação sadia do texto, entenderam? Nós não podemos pegar os versículos e inverter eles. Por exemplo, se fala de casa, não está falando de bênçãos, vamos dizer assim, financeiras, trabalho. Não, realmente está falando de uma casa. A interpretação literal fala de uma casa. Então vamos continuar. A arte da interpretação. A primeira parte dentro da arte da interpretação é o contexto. Isso é muito importante. O contexto é o seguinte: ler o texto e entender o seu contexto. Ou seja, o que é o contexto? O que vem antes e depois daquilo que você leu, para ter uma maior compreensão. Como eu expliquei no começo, aqui tem um exemplo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente, não lendo o contexto, a gente acaba criando aplicações erradas e dizendo, a gente não precisa orar, a gente não precisa estudar, a gente não precisa fazer missão, porque podemos todas as coisas naquele que fortalece. Simples assim. Mas o que realmente importa é o contexto. O que o contexto está ensinando? Um princípio muito importante de dar e receber. Então, o contexto é interessante você ler o que vem antes do que você está lendo e o que vem depois. Entenderam? Por exemplo, você está lendo o versículo 13 de Filipenses 4. Leia o versículo 12, leia o 11, leia o 10, volte até o 1, ou avance até o último, para você entender todo o contexto. Ok? Existem dois contextos na Bíblia. O contexto geral, que envolve toda a Bíblia, explicando acerca de determinados assuntos. Por exemplo, você vai pregar sobre salvação. Você precisa entender toda a Bíblia, você precisa abrir a Bíblia, encontrar todos os versículos que falem sobre a salvação, ou seja, o contexto geral envolve toda a Bíblia, pega todas as referências que falam sobre salvação e começa a estudar. Entendeu? Isso é o contexto geral. É o contexto na qual você pega desde Gênesis até Apocalipse, procurando referências para entender o que você está lendo atualmente. E existe o contexto imediato, que envolve todo o capítulo que você está lendo sobre o livro bíblico. Por exemplo, citamos sobre Filipenses 4:13. O contexto imediato é o Filipenses capítulo 4 inteiro. Então, quando você lê o capítulo 4 inteiro de Filipenses 4, quando você lê o capítulo 4 inteiro de Filipenses, você está se recorrendo ao contexto imediato. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Beleza. Lembrando que quanto mais você vai anotando, mais você vai decorando, mais você vai exercendo, mais você vai tendo ali a sua compreensão apurada. Vamos continuar então. A intenção do autor. É muito interessante a gente pesquisar sobre a intenção do autor que está dizendo. Por exemplo, as frases de Jesus, os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos. E o que precisamos se perguntar dentro dessas ferramentas? Qual é a intenção do autor? Ou seja, qual era a mensagem principal? Por exemplo, dentro das parábolas de Jesus, muitas vezes a intenção de Jesus era falar sobre amor. Muitas das vezes a intenção de Jesus era falar sobre arrependimento. Então você precisa entender qual é a mensagem principal. Fala de amor? Fala de arrependimento? É um conselho para nós? É um entendimento profundo das escrituras? É uma coisa interessante para o nosso trabalho? Para a nossa vida espiritual, sentimental? Para o nosso casamento? Então precisamos entender a mensagem principal para fazermos as aplicações corretas. Qual é o propósito do autor ao escrever o texto? É o mesmo sentido. Você precisa entender qual é o propósito do autor, ou seja,
O que o autor está querendo dizer com o que ele está escrevendo? Qual é a proposta dele? O que ele quer ensinar para aquele povo? O que ele quer ensinar para os discípulos? O que ele quer ensinar para os apóstolos? São essas coisas. E outra coisa que precisamos entender é quem eram os seus ouvintes e como o autor busca alcançá-los. Se você perceber, existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada autor escreve para um público diferente. Por exemplo, Mateus escreve para judeus, apresenta Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos, apresenta Jesus como um servo sofredor. Lucas escreve para os gregos, apresenta Jesus como um homem perfeito que veio dos céus. E João, ele escreve para a igreja, para os homens e mulheres como nós que pertencemos à igreja. E ele escreve Jesus como Deus, como Filho de Deus. Então você precisa entender quem são os ouvintes. Por exemplo, João, o apóstolo João, ele vai falar muito sobre amor. Porque os seus ouvintes precisam entender o que é o amor de Deus. A igreja precisa entender o que é o amor de Jesus. Por exemplo, Mateus ele vai escrever sobre Jesus, este é o rei dos judeus. A intenção de Mateus é explicar o reinado de Jesus, que ele é o rei eterno, que ele é o rei montado num jumentinho, que ele é o rei que veio salvar toda a humanidade e veio reinar sobre o trono de Davi. É necessário entender, é necessário entender quais são os ouvintes, quem é o público-alvo, quem é que vai receber a carta, quem é que vai receber a mensagem, quem é que vai receber a pregação. Então, vamos continuar. A terceira parte dentro da hermenêutica é a aplicação. Aqui está o detalhe. A aplicação vai amarrar e concluir toda ali o seu estudo bíblico, a sua pregação. A aplicação vai trazer luz mais profunda sobre a sua pregação, você que prega, no caso, sobre o seu estudo, você que dá ensinos, ou sobre a sua compreensão. Dentro da aplicação, nós temos o seguinte: o que aprendemos com determinado texto lido? Vou grifar aqui e vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo bem prático. Bem prático. João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que aprendemos com o texto lido? Primeira coisa é que Jesus amou a toda a humanidade. A primeira aplicação é: Jesus amou a todas as pessoas incondicionalmente. Não existe uma condição para Jesus nos amar, porque o seu amor alcança toda a humanidade. E com esse amor de Deus, com esse amor de Jesus, Jesus foi pregado sobre a cruz do madeiro. E para que ele foi pregado? Para nos perdoar dos nossos pecados. Só que é todos os que são salvos? Não. A conclusão do versículo diz: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é o que aprendemos com o texto, o que aprendemos com o versículo que lemos, que o amor de Jesus alcança todos, só que nem todos serão salvos, somente aqueles que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, isso é uma aplicação, é você compreender, aprender, aplicar aquilo que você está lendo, entendeu? Aqui, quais lições podemos aprender através dos conselhos da Bíblia? É a mesma situação que eu acabei de apresentar na conclusão de cima. Você lê um conselho, você lê um ensinamento e você traz aplicação conforme aquilo que você está lendo. Lembrando que nunca devemos fazer uma curva naquilo que nós estamos lendo. Se estamos lendo uma árvore de figueira, nós não podemos dizer uma árvore de melancia, porque é totalmente fora de ética. Precisamos aplicar exatamente o que está sendo lido, sem mudar uma vírgula. Às vezes a gente comete o erro de trocar palavras conforme a hora da emoção ali, mas a gente tem que ter em mente que é necessário a gente trazer os conselhos, as aplicações conforme aquilo que nós estamos lendo. Como disse acima, respeitando ponto e respeitando vírgula.
Com o auxílio da hermenêutica e exegese, podemos trazer uma aplicação centrada naquilo que está escrito, atraindo fé e confiança espiritual. Ou seja, quando você usa a exegese, quando você usa a hermenêutica, a arte de fazer perguntas, a arte de interpretar, a arte de pesquisar sobre a cultura, a arte de pesquisar sobre isso e aquilo, é muito importante porque você atrai fé espiritual. Você atrai bênçãos espiritual para a sua vida. Eu estou falando muito termo técnico, mas como eu disse, vocês não são obrigados a guardar isso, tá? Eu peço que vocês se esforcem para guardar o conteúdo que está sendo ensinado por dentro desses termos técnicos. Então, com o auxílio dessas duas ferramentas, é muito importante. O auxílio dessas ferramentas é muito importante para o nosso estudo, para a nossa compreensão bíblica. Já estou caminhando para o final, tá bom? Como eu disse, não vai ser muito extenso. Continuando, saindo um pouco da exegese, um pouco da hermenêutica, mas que está apontando para as duas, está apontando para tudo, no caso, vamos para ferramentas de interpretação. São ferramentas que são utilizadas para uma melhor compreensão do texto lido. Eu tinha deixado aqui uns comentários de vermelho. Eu não vou achar, mas eu vou tentar me virar assim mesmo. Ferramentas de interpretação são ferramentas que são utilizadas para uma melhor compreensão do versículo lido. A primeira ferramenta é link de conexão do texto. Por gentileza, para você entender isso, eu peço que abra no Evangelho de João comigo. Evangelho de João. Capítulo de número 8 e versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 5. E eu também peço que você abra em Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho o versículo exato aqui, para mim não dar falha com os irmãos. Enquanto vocês procuram João capítulo 8, eu vou procurando uma referência que eu deixei oculta aqui. É bem rapidinho, me lembrei onde está. João capítulo 8. Aí, é esse PDF aqui. Esse daqui que é o que eu queria. Isso, nesse daqui eu coloquei os comentários. Bem melhor. João capítulo 8, e também vocês abram, por gentileza, Deuteronômio capítulo 22, do versículo 22 ao 24. E a gente vai entender o link de conexão. Eu vou estar lendo João capítulo 8, versículo 5. Está escrito assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que é o link de conexão? O link de conexão é um link na qual você pega um versículo e ele te dá uma margem para se linkar com outro versículo. Ou seja, você está no Novo Testamento, só que você tem um link de conexão que te permite ir no final da Bíblia, no começo da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Aqui no nosso caso aqui temos uma palavra-chave que vai nos levar para o Antigo Testamento. Então, o que é o link de conexão? É uma palavra-chave, uma frase, um número, qualquer informação útil que vai nos levar para o Antigo Testamento ou para qualquer outro canto da Bíblia para termos uma compreensão mais profunda. Eu vou ler novamente para vocês verem se vocês conseguem identificar essa chave. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas.
Tu, pois, que dizes? Vocês podem perceber que existe uma palavra-chave muito interessante. E qual é a palavra-chave? Na lei. Na lei de Moisés. Olha que interessante. Aqui temos uma palavra-chave, na lei de Moisés. Só que a gente não sabe o que está escrito na lei. A gente tem uma noção porque eles disseram nesse versículo. Mas e se a gente quiser entender melhor? Aí o que a gente tem que fazer? O link de conexão. E onde nós vamos achar o link de conexão? É como se a gente clicasse sobre a palavra na lei e a gente fosse levado para Deuteronômio, no capítulo 22, do versículo 22 em diante. Eu vou dar 10 segundos para vocês irem comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 22 em diante. O link de conexão, ele nos leva até o Antigo Testamento, que vai dizer o seguinte: palavras acerca da lei. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim, eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada a um homem e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou naquela cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha só, a gente tem um versículo, a gente tem um link de conexão e a gente tem uma revelação. Olha que interessante. Ali, em João, eles estão levando uma mulher para ser apedrejada. Só que na lei está dizendo, deve ser levado o homem e a mulher. Por quê? A mulher porque não gritou socorro e o homem porque desonrou a mulher virgem ali. Então, quando os dois forem mortos na tenda ali, na congregação ali, então o mal seria eliminado diante do povo. Então, o que a gente pode aplicar aqui? No Novo Testamento, aqui em João, onde os escribas e fariseus estão tentando condenar aquela mulher, eles estão interpretando a lei mal interpretada. Só que Jesus, ele é doutor da lei. Esse é um dos motivos que Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava fazendo eles olharem para a lei e interpretarem ela novamente. Porque se eles não tiveram a capacidade de cumprir a lei ao pé da letra, então eles não poderiam apedrejar aquela mulher. Jesus estava ensinando a olhar próximo como a si mesmo. Ele estava ensinando que nós cometemos falhas, assim como aquela mulher cometeu falhas, nós estamos sujeitos a cometer falhas piores. Então aqui nós temos uma aplicação. Não adianta pegarmos um trecho da lei e apontar para Jesus somente para que nós possamos ter um benefício pessoal, ou para tentar indagar a Jesus sobre o que ele pensa sobre determinados assuntos. Aqui a intenção deles qual era? Apontar os defeitos de Jesus. E eles estavam tentando usar a lei. E o que eles fizeram? Foram na pessoa errada, foram ao doutor da lei. E como eles estavam interpretando a lei errada, Jesus foi e deu um sentido novo para a lei. Se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. Ok? Então, vamos continuar o estudo. Lembrando, irmãos, esse link de conexão funciona com qualquer versículo, tá? Qualquer versículo. Se você está no Novo Testamento e falar sobre expiação, você tem permissão para voltar para o livro de Êxodo, para o livro de Números, para o livro de Levítico, para você entender o que é expiação. Ou, perdão, se você está falando sobre o perdão, em Novo Testamento, você pode voltar para a primeira vez que foi dito perdão na Bíblia. E você vai ter uma aplicação e uma pregação muito profunda. Estou caminhando para o final. Múltiplas traduções da Bíblia. As recomendadas são Bíblias relacionadas a João Ferreira de Almeida, a Bíblia King James, que é uma que está aqui atrás, aqui do meu lado esquerdo, Bíblia King James, Bíblia Pentecostal, que está aqui do meu lado direito,
Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, e a Bíblia de Estudo de Genebra, como nosso irmão evangelista Jonas tem uma. Essas Bíblias são as mais recomendadas e mais confiáveis, próximos do texto original, que contém comentários. Algumas delas contêm o texto original em frases picadas, algumas contêm aplicações pastorais, algumas contêm comentários expositivos, outras comentários práticos, e dentre outras coisas. Todas essas versões de Bíblia você pode comprar a que você sentir no seu coração. Quais são as versões de João Ferreira de Almeida? Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Fiel, e dentre outras coisas. Elas têm as siglas ACF, ARA, é um monte de A, mas elas são relacionadas a João Ferreira de Almeida. E por fim, comentários bíblicos. Aqui tem um bônus, mas eu não vou falar porque já estendi muito. Então, se vocês quiserem saber sobre o bônus, pode me mandar mensagem no privado que eu estarei mandando para vocês. Comentários bíblicos são comentários de grandes estudiosos da palavra de Deus que comentam sobre determinado assunto que estamos estudando. Por exemplo, você quer entender melhor sobre a história da igreja? Busque comentários, busque livros sobre a história da igreja. Você quer entender melhor sobre as doutrinas da igreja? Busque livros sobre as doutrinas da igreja. Busque ensinos sobre as doutrinas da igreja. Busque cursos de especialistas sobre as doutrinas da igreja. Tudo isso é útil para o seu estudo. Nunca é demais. Sempre existe uma coisa para agregar no nosso estudo, para agregar no nosso sermão, para agregar na nossa vida espiritual. Mas lembrando, não adianta ler. É necessário meditar. E depois que você leu e meditou, você aplica. Depois que você aplicou, você vai ver como seu coração vai se encher de alegria. Maicon, o que é meditar? Já vou cancelar a transmissão da tela. Maicon, o que é meditar? Meditar é resmungar, é murmurar, é ficar pensando alto. O que significa meditar na palavra? É a gente resmungar a palavra. É a gente ler como se estivesse falando com outra pessoa, mas estamos falando para nós mesmos, para o nosso cérebro, para o nosso subconsciente. Murmurar a Bíblia, resmungar a Bíblia. Entende? Fazer. Por exemplo, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho, gente. Ou então assim, ó. Tudo isso é meditação. Tem pessoas que meditam no silêncio, tem pessoas que meditam no barulho, mas tudo é questão da meditação. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje, tá? E eu vou estar abrindo aqui, se vocês tiverem uma dúvida, uma pergunta, levante a mãozinha que eu estarei liberando o seu microfone, ok?